Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista e mais uma vez tenho a alegria de comentar com você, de trazer a você o comentário da nossa revista, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, no primeiro trimestre de 2022. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Não apenas para um dia, não apenas para um momento, mas um guia para a vida. Na verdade, ela é o manual do fabricante, semelhante ao manual do fabricante. Um guia para a vida. E o texto escolhido para o início desta jornada de meditação e reflexão é o Salmo 119 e o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática também nos ajuda a compreender, a ter uma visão panorâmica da nossa lição de hoje. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A vida é um dom de Deus. Viver é um dom de Deus. Mas conviver é uma arte. Conviver exige o exercício contínuo da sabedoria, da prudência e da inteligência, mas especialmente da sabedoria e da prudência. Por isso a lição de hoje traz algumas reflexões muito interessantes sobre a sabedoria. Se a Bíblia é um guia para a vida, isto quer dizer que a Bíblia se constitui para nós em um manual de sabedoria. Porque dentre todas as virtudes que o ser humano precisa para viver bem, para viver de modo equilibrado, dentre tantas virtudes e atitudes necessárias, a sabedoria é uma das que mais se destaca. Então, o Salmo 119, dos versículos 97 ao 105, essa porção das Escrituras Sagradas nos ajuda muito a compreender a necessidade de estarmos orando e buscando da palavra de Deus os recursos para podermos adquirir e colocarmos em prática a sabedoria para a vida. Diz assim o texto sagrado já mencionado: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, dizia o salmista, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. São mais doces
do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Com esta porção das Sagradas Escrituras, eu e você somos encorajados a depositar na palavra de Deus uma confiança plena, a confiança absoluta de que em nossas mãos está, de fato, o manual da vida sábia, da vida prudente, da vida equilibrada, isto é, uma vida centralizada na vontade de Deus. Dentre os bons e os muitos objetivos da lição de hoje, o primeiro é enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Segundo, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Que maravilha! Temos a fonte, sabemos quem é a fonte, conhecemos a verdadeira fonte, a fonte da verdadeira sabedoria. E terceiro, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Jesus nos dá a salvação, não apenas para nos livrar do pecado e da morte e nos garantir a vida eterna com Ele no céu, não só para isso, mas Ele nos dá esta tão grande salvação em Cristo Jesus e nos dá a sua palavra escrita, sua palavra revelada, para que também saibamos viver de modo prudente, sábio, equilibrado, para a alegria da nossa vida, para a alegria dos nossos familiares, mas principalmente para a glória do Todo-Poderoso, o Eterno e Senhor, Criador das nossas vidas. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Quando Cristo nos adverte ao exame, à necessidade de examinar as Escrituras, por exemplo, em Mateus 22, 29, Jesus declarou: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas ele também se dirigiu aos judeus, seus contemporâneos, e João escreveu no seu evangelho, o quarto evangelho, no capítulo de número 5 e o versículo 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E de fato, são elas que de mim testificam. Só que no versículo 40, Jesus fez uma reclamação. Ele disse: mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, o centro das Escrituras é Cristo. O centro da Bíblia é Cristo. E Cristo estava ali diante deles, mas eles não reconheceram. Por sua sabedoria, por sua própria sabedoria, não reconheceram a manifestação da sabedoria de Deus em se fazer homem, em assumir a natureza humana, para que eles tivessem o direito de reconciliar-se com Deus. A Bíblia é um alicerce para a vida. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. Esse primeiro tópico está dividido em 3 pequenas partes ou subtópicos. O primeiro subtópico nos afirma que a palavra de Deus é alicerce. E quem afirmou isso foi Cristo, em Mateus 7, 24. Jesus afirmou que
Uma pessoa que ouve a sua palavra e a coloca em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa bem alicerçada, isto é, em um lugar seguro. Diz a palavra de Deus, nesta ilustração de Jesus, que quando vieram as chuvas, quando vieram os rios, quando os rios transbordaram e veio a tempestade contra aquela casa edificada num lugar firme, isto é, numa rocha, a casa não caiu. A casa permaneceu no lugar seguro. Esta casa simboliza a vida. A nossa vida deve estar edificada nos ensinos de Cristo Jesus. Não é uma filosofia de algum dos filósofos gregos antigos, ou modernos, ou quem sabe algum filósofo contemporâneo que tem o melhor conselho, a melhor orientação para a nossa vida. Não. O cristão, o discípulo de Cristo Jesus, deve seguir os ensinos de Cristo Jesus. Assim, a Bíblia para nós é um alicerce. O próprio Cristo é essa rocha, a rocha dos séculos, a rocha na qual devemos estar seguros, alicerçados, firmados. Mas a palavra de Deus não é apenas um alicerce, ela é também luz, pois no livro dos Salmos, especialmente no capítulo 119, versículo 105, está um dos textos mais objetivos sobre esse assunto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés, hoje, aqui, agora. Lâmpada para perto, semelhante ao farol do veículo, do automóvel, luz baixa. Lâmpada para os meus pés, aqui, agora. Luz para o meu caminho, luz alta, me ilumina lá por onde ainda vou passar, o que ainda vou viver, as experiências que poderei ainda passar na vida. Se eu tiver a Bíblia como meu manual, se eu tiver a Bíblia como o manual da minha caminhada, ela será para mim como um farol, lâmpada aqui e agora, e luz, claridade, discernimento para o futuro. Mas a Bíblia também é imutável, não apenas serve de alicerce, não apenas é como uma luz, mas ela é também imutável, porque possui a inspiração divina. E é por isso que a palavra de Deus tem se tornado, ao longo dos milênios, dos séculos, ao longo dos anos, tem se tornado para a vida de muitos homens e mulheres que acreditaram em Deus, que procuraram colocar a sua vida, nortear, pontuar, conduzir a sua vida, conforme os parâmetros, conforme os preceitos, conforme a direção da Bíblia Sagrada. Essas pessoas foram bem-aventuradas, foram felizes, foram bem-sucedidas, foram pessoas felizes acima de toda e qualquer circunstância que experimentaram na vida. Elas experimentaram, acima de tudo, a vontade de Deus e o que significa uma vida com prudência, uma vida com sabedoria. A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho. É bem verdade que nos tempos em que vivemos, muitos têm tentado se projetar como verdadeiros ou grandes conselheiros, no sentido de terem a última palavra para qualquer situação. Mas eu quero lembrar a você, querido aluno, querido professor, que para nós, discípulos do Senhor Jesus, não precisamos correr atrás de nenhuma nova teoria.
não precisamos correr atrás de nenhuma nova ideologia, porque em nossas mãos está a palavra revelada, as Escrituras Sagradas, palavra inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A nossa lição de hoje, no segundo tópico, também nos lembra que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Eu creio que você, como leitor das Sagradas Escrituras, está lembrado que há 3 livros na Bíblia que se destacam e podem ser chamados de livros de sabedoria. O livro de Jó, o livro dos Salmos e o livro de Provérbios. Principalmente Jó, Provérbios e Eclesiastes. Salmos, ainda que muitos o considerem como um livro de sabedoria, ele está mais para um livro de louvor. Mas o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes enfatizam, acima de tudo, a necessidade de sabedoria para a vida. A importância de buscar. Na verdade, o livro de Provérbios diz que devemos comprar a sabedoria, devemos nos esforçar por ela. E o temor do Senhor está logo destacado no capítulo 1, versículo 7, que é o princípio do saber. O princípio da verdadeira sabedoria é temer a Deus. Claro que a Bíblia não está falando de medo para alguém ter um tremor e não querer se aproximar de Deus e nem se relacionar com Ele. A ideia não é essa. A ideia de temor é reverência, é adoração, é submissão, é respeito, e não apenas, ou não o sentido de pavor, de não querer se aproximar. Pelo contrário, o temor a Deus nos faz viver mais perto dEle, mais dependente dEle, e sermos verdadeiros adoradores dEle. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Bem, mas se a Bíblia nos torna pessoas mais sábias ou pessoas sábias, precisamos entender o que significa sabedoria na Bíblia. E para isso, vamos lançar mão de apenas 2 termos: Roqueman, no hebraico, e Sofia, no grego. Esses 2 termos querem dizer praticamente a mesma coisa. Significam habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. Também está escrito na teologia sistemática, em uma perspectiva pentecostal, que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. O proverbista afirma em muitos capítulos dos 31 capítulos de Provérbios, está escrito dezenas de vezes: filho meu, não rejeita a sabedoria do teu pai, não esquece as instruções da tua mãe. Em muitas ocasiões, o livro de Provérbios também, que nos mostra uma sabedoria prática, nos dá o entendimento de que a fonte da verdadeira sabedoria é Deus. É Ele quem dá. Na verdade, Tiago até nos orienta a orar, pedindo a verdadeira sabedoria. Tiago também afirma que Deus dá a sabedoria para aqueles que lhe pedirem. Que maravilha! Que privilégio podermos buscar, pedir e receber de Deus a verdadeira sabedoria para a vida. Eu creio que você conhece pessoas que não são tão cultas. Sei que você conhece pessoas no seu círculo de amizade, no seu círculo de convivência,
Você conhece algumas pessoas que elas não possuem curso superior, que elas não são grandes leitoras, não são grandes pesquisadores, mas são pessoas prudentes. São pessoas que vivem bem, que vivem em paz consigo mesmas, com seus familiares, com os amigos, com o seu próximo, vivem bem na sociedade, no trabalho, na comunidade, em casa, na igreja. São pessoas prudentes. São pessoas que não vivem causando problemas nem para si mesmas, nem para os outros. Elas aprenderam o que significa prudência, sabedoria, falar na hora certa. Assim, a Bíblia resume sabedoria para nós como o bom uso da inteligência, o bom uso do conhecimento. Enquanto que a cultura é o acúmulo, é a bagagem de conhecimento que você vai adquirindo ao longo da vida. Informações escritas, informações ouvidas, informações observadas, informações vividas, experimentadas. Isso lhe dá uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento. Mas sabedoria é mais que isso. Sabedoria é aplicar o verdadeiro conhecimento na hora certa e da maneira certa. A pessoa sábia é aquela que sabe o que falar e quando falar e como falar. É por isso que Jesus é considerado o maior sábio que já existiu nesta terra. Aliás, ele é maior do que Salomão. Entre os reis do Antigo Testamento, Salomão foi o que se destacou por sua sabedoria. Mas a Bíblia também mostra que foi Deus que ouviu a oração de Salomão quando este pediu sabedoria. E nos seus dias, a Bíblia, por exemplo, declara que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, além de ter sido um rei cujo governo foi fenomenal, conquistou espaço e durante o seu reinado não houve guerra. Ele usou diversas estratégias e não houve guerra durante o período do seu reinado, que foi de 40 anos. Mas, dentre tudo aquilo que a Bíblia fala sobre sabedoria, se destaca o que Tiago diz: a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Ela traz consigo a prudência, a humildade, a integridade. Ela traz consigo vários aspectos que se assemelham à lista que Paulo faz em Gálatas capítulo 5, quanto ao fruto do Espírito. A verdadeira sabedoria pode ser expressa como a prudência para se viver bem no cotidiano. A verdadeira sabedoria, ensinada pela palavra de Deus, traz benefícios incontáveis, de tal modo que nem mesmo nos é possível enumerar todos os benefícios da verdadeira sabedoria. Além do conceito de sabedoria, a nossa lição de hoje enfatiza que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são consideradas pessoas sábias. Por exemplo, o capítulo 3 de Provérbio está recheado de conselhos para a vida. Confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Busca a sabedoria. Coloque-a em prática. O proverbista Salomão usa, inclusive, algumas linguagens para falar da sabedoria. Ele declara, por exemplo, no capítulo 8, uma
personalização da sabedoria, mostrando que quando o Criador executava cada etapa da sua grande obra, a sabedoria estava ali, ao lado, presente. Quando cada metro, cada palmo do espaço, do céu, da terra, do universo inteiro, era construído, confeccionado, a sabedoria estava ali. Há um momento em que o proverbista usa uma linguagem interessante para dizer que a sabedoria clama, a sabedoria prega, suplica, para que os homens a escutem, para que os homens coloquem em prática os seus preceitos. E aqueles que ouvirem, e aqueles que atenderem os seus conselhos, serão sábios, serão abençoados, viverão no centro da vontade de Deus. Dentre os muitos benefícios da sabedoria, a nossa lição de hoje, por exemplo, destaca que o ato de meditar na palavra de Deus, para o salmista, o tornou mais sábio, conforme o Salmo 119. Esta afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Eterno, do Deus Todo-Poderoso em sua vida. Isto também quer dizer que a pessoa que busca a sabedoria acumula conhecimento, torna-se próspero, exerce o domínio próprio e, em vista disso, todos nós somos advertidos a empreender, empregar esforços na busca da verdadeira sabedoria, porque Deus é a sua fonte. Devemos buscar a verdadeira sabedoria, porque é por meio dela que vamos viver no centro da vontade de Deus. É praticando, é vivendo, é exercitando no dia a dia da nossa caminhada. E por último, quero enfatizar que a Bíblia fala da prudência dos justos. E ao falar da prudência dos justos, da prudência para a vida, ela enfatiza que os benefícios desse modo de viver, de forma prudente, tanto agrada ao Senhor, tanto agrada ao Criador, que Ele nos coroa também de bênçãos incontáveis, e dentre elas a longevidade, os bons relacionamentos, a prosperidade e o fato de agradar a Deus, de viver em intimidade com Deus. Não há riqueza maior que esta. Buscar a sabedoria é melhor do que buscar o ouro. Buscar a sabedoria e acumular sabedoria é melhor do que acumular prata. Acumular a sabedoria tem mais valor diante de Deus, tem mais valor eterno, tem mais valor para a vida. Muitos pensam que os verdadeiros valores podem ser traduzidos em fama, riqueza e bens materiais. Mas de acordo com os conselhos divinos, a verdadeira e maior riqueza que um ser humano pode adquirir é uma vida prudente, demonstrada pelo autocontrole, pela humildade, pela forma correta de tomar decisões, pelo pensar antes de agir, para não ser influenciado negativamente, e também pelo alcance de boa reputação e alta posição nesta vida, como alguém que fez o que era agradável aos olhos do Todo-Poderoso. Jesus, quando tratou do assunto nos evangelhos, enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de sua vida. A pessoa prudente cuida com esmero
da sua vida espiritual e, claro, mantenha acesa a chama do Espírito. Em vista disso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma na carta aos Efésios: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, pechinchando o tempo, porque os dias são maus. E diante de dias maus, tempos difíceis que o mundo passa, só nos resta, como servos de Deus, crentes em Deus e na Bíblia, buscarmos diariamente os ensinos sábios da eterna palavra de Deus, porque a Bíblia é para nós um guia seguro para a caminhada cristã, para a caminhada com Deus. O texto sagrado aponta para Cristo, que é o único caminho que leva à verdadeira vida, a vida no centro da vontade de Deus. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia, clareia, ilumina o caminho que devemos seguir, o trilho por onde devemos continuar a nossa caminhada para fazermos a vontade de Deus. Por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, querido aluno, querido professor, e não deixe de repassar, de tornar claras estas ideias em sua classe, no seu resumo da Escola Bíblica Dominical, deste dia todo especial que o Senhor fez. Lembre-se, a sabedoria que Deus quer que vivamos deve ser prática, deve ser exercitada no dia a dia para a nossa felicidade, para o equilíbrio do nosso viver diário, da nossa família, da nossa comunidade cristã e principalmente para a glória do Deus Todo-Poderoso. Fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima lição, se Deus nos permitir.